Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele ressuscitou, vivo está. E a base da nossa fé é Cristo Jesus. Ele é a nossa razão de nós estarmos aqui. Ele que nos resgatou para estarmos aqui, para adorarmos ao único e verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nesse mês da Reforma Protestante, estamos aqui já nos preparando para os 508 anos da Reforma Protestante. O marco do mundo, né? Algo extraordinário que Deus fez, levantando homens, mulheres, para que pudesse trazer a palavra de Deus ao centro do culto, Jesus Cristo no centro do culto, e por isso nós estamos aqui, para compartilhar. Nesse mês nós vamos falar, nós vamos meditar sobre alguns princípios da Reforma Protestante, o que a gente chama de 5 solas, né? 5 somente. E hoje pela manhã estivemos meditando no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso nós vamos compartilhar hoje sobre somente Cristo, que faz parte dessas solas, né? Ou somente. Então, essas 5 solas são a síntese, né, do que realmente o movimento reformado quis trazer. Cada uma dessas solas, né, que a gente vai ver, vai rebater um ensino errado que havia dentro da igreja. E por isso eles sintetizam o pensamento de Lutero, de Calvino, de Zwinglio e outros reformadores mais nesses 5 solas. Era como para a gente compreender o que realmente foi feito. Isso, os reformadores não criaram essas 5 solas, tá? Isso daqui foram outros teólogos para sintetizar a fé reformada. E a gente chama de sola porque é o termo latim de somente. Então nós falamos hoje pela manhã sobre sola escritura, ou somente a escritura. Hoje à noite nós vamos falar sobre solos Christus, depois sola gratia, ou somente a graça, sola fide, somente a fé, ou solo Deo glória, somente a Deus a glória. Então as escrituras tinham perdido o valor, e a tradição estava acima, o magistrado estava acima da palavra do Senhor. Então os líderes ou o Papa determinava algo e não se importavam se está nas escrituras ou não, está na tradição. Então se está na tradição, a tradição é maior do que as escrituras. Então o solo Christus também substituir o Cristo. Cristo não era o único, mas o único intercessor, e nem o único mediador entre Deus e os homens, ou aquele que nos traz salvação, mas outros instrumentos e outras pessoas podiam trazer salvação além de Cristo. Assim também a salvação não era mais pela graça, mas pelas obras, e os reformadores vão bater isso. Eu não sou salvo pelas obras, mas como salvo eu faço boas obras, e eu sou salvo pela fé, e não pelas obras, e essa fé exclusiva em Cristo Jesus. E por isso no culto, toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus. Ele nos salva, Ele nos cria, nos salva para o louvor da sua glória. Então nesse mês nós vamos compartilhar desse somente, para que a gente possa lembrar, e o porquê que a gente tem que lembrar desses princípios reformados. Há um princípio, né, um lema da Igreja Reformada que Igreja Reformada sempre reformando. Não é que nós temos que reformar a Bíblia, é como uma casa que precisa de reparo, precisa de reforma. Então de vez em quando a gente tem que reformar, a gente tem que consertar os desvios, é nesse sentido, e não criar algo novo, mas uma igreja reformada sempre reformando, sempre trazendo os princípios da fé reformada, que por isso nós estamos aqui servindo ao Senhor. Vamos caminhar então um pouco
nesses textos da palavra do Senhor. Convido você a abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo de número 5. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Nós falamos hoje pela manhã no texto de 2 Timóteo. É isso mesmo? Isso aqui? Perdão, capítulo 2, versículo 5. Eu falei isso, né? Não, perdão. Vamos ler juntos esse texto da palavra do Senhor? 1 Timóteo 2, 5. Vamos lá? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, pedimos a bênção do Senhor para a meditação na Tua palavra. Que o Senhor nos instrua, venha, ó Pai, iluminar o nosso entendimento para compreender e viver a Tua palavra. E ajuda-me, ó Pai, para que eu não venha empobrecer a Tua palavra, mas o Teu Santo Espírito possa ensinar, instruir e abençoar a Tua igreja. E que saiamos daqui, ó Pai, desafiados a viver uma fé viva e verdadeira diante do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo aqui, ele está também orientando a Timóteo, um jovem pastor. Lembrando, como eu falei hoje pela manhã, Timóteo está pastoreando uma igreja ali na região de Éfeso, e ele está tendo alguns problemas, e Paulo vai instruir a Timóteo como ele deve se portar dentro dessa igreja. E no capítulo 2 aqui, ele vai falar dessa ação desse Jesus maravilhoso e a responsabilidade nossa diante desse Jesus. Ele começa falando para nós usarmos as práticas de oração, de súplica, de intercessão por todos os homens, ao rei, ao súdito, ao judeu, ao gentio, a todos. Nós devemos orar, interceder e clamar diante do Senhor por todas as pessoas, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E dentro disso daí, de nós orarmos, intercedermos e clamarmos por salvação, ele fala qual é o arrimo da nossa fé, onde nós estamos alicerçados para que Deus possa ouvir a nossa oração diante daquelas demandas, e como que nós podemos compreender essa salvação diante do Senhor. Então, por isso aqui, no meio desse capítulo 2, ele trata aqui e dizendo por que isso acontece. A súplica da oração e o desejo de Deus salvar a todos. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Glória a Deus por isso, por esse supremo e maravilhoso Salvador. Dentro desses 2 versículos aqui, quais verdades Deus nos ensina, nos dá para viver uma fé verdadeira, centrada e alicerçada em Cristo Jesus, como nós cantamos: somente ponha a minha fé na graça excelsa de Jesus, porque Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Ele deve ser o desejo do nosso coração. O que nós viemos fazer aqui, o porquê nós estamos aqui, pela obra maravilhosa de Cristo Jesus. Ele te tirou das trevas, Ele te tirou do inferno, Ele tirou da cegueira, Ele te tirou da lama, e colocou você para sentar junto com os príncipes, como diz a palavra do Senhor. Reinamos com Cristo, somos co-herdeiros de Cristo, temos esses privilégios, somos filhos de Deus, somos chamados filhos de Deus, herdeiros da mesma promessa de Cristo Jesus. Deus nos inunda de bênçãos maravilhosas. Você é tremendamente abençoado, porque Cristo Jesus morreu no seu lugar, para te dar vida, te dar salvação
e você estar aqui para cantar, exaltar e glorificar o nosso Deus. Aleluia. Quais verdades a gente pode aprender aqui nesses textos? Primeiro, que existe um só Deus. E por que o apóstolo Paulo orienta Timóteo sobre isso, que há um só Deus? Porque ali em Éfeso havia uma idolatria, havia muitos deuses, havia muitos desvios, e ele está falando, há somente um Deus verdadeiro, todos os outros deuses são falsos, e está instruindo a Timóteo, para que Timóteo possa instruir a igreja a viver e adorar o único e verdadeiro Deus. É isso que nós adoramos, não temos outros deuses, e muitas vezes o nosso coração quer fabricar deuses. Lutero diz isso, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Queremos adorar alguma coisa, adorar o dinheiro, adorar o carro, adorar o trabalho, como disse pela manhã, adorar o pet, que muitas vezes é alvo da nossa adoração. Cuidamos mais do pet do que dos nossos filhos, nos preocupamos mais com aquilo que o pet vai comer do que quem está passando fome. Tenha o seu cachorrinho, cuide dele, seja zeloso por ele, mas o alvo do seu coração é o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo começa afirmando isso: portanto, há um só Deus. Enquanto o mundo antigo estava mergulhado no politeísmo, Paulo estabelece a unicidade de Deus como fundamento do Evangelho. Todos os outros deuses eram invenções humanas. O Deus revelado nas Escrituras é único, é soberano e é Deus de judeus e gentios, de reis e súditos, de todos. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3:29. É Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Certamente, também dos gentios, porque Deus é um só. Isso ele nos ensina, que esse evangelho é universal, esse evangelho é uma oferta de Deus para nós, pois há um único Deus e Senhor de todos. E nós somos chamados a adorar esse único e verdadeiro Deus. E esse único e verdadeiro Deus assumiu a forma humana, veio até nós para nos dar eterna salvação. Deus se revelou em Cristo Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Por isso, a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, toda a nossa adoração, louvor, glória e exaltação. E para isso nos reunimos aqui essa noite, para adorar o único verdadeiro Deus, que enviou o seu Filho para morrer por nós, e morrendo por nós nos deu salvação, e nos presenteou com o Espírito Santo que habita em nós, para que nós verdadeiramente possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Por isso, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Na época da Reforma, havia também os desvios de adoração. Não estava adorando somente a Deus nas missas, mas se adorava imagens, relíquias e outras coisas mais, que a gente vai compartilhar nessa segunda verdade. E o centro dessa mensagem aqui é sobre isso. Um só mediador. E a palavra vai dizer isso: há um só Deus, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Na época medieval, queridos, a igreja se distanciou do padrão que Deus tinha estabelecido pelos apóstolos, e começaram a se acrescentar e colocar elementos no culto, na adoração, ao ponto de não mais adorarem a Deus, mas adorar ídolos. Não mais adorar a Deus, mas adorar relíquias. E mais ainda, buscando salvação nas relíquias, buscando salvação na igreja, buscando salvação em sacerdotes. Por isso nós precisamos compreender que há um só mediador.
Lutero, quando ele prega as 95 teses ali na porta de Wittenberg, uma das teses ele estava rebatendo as indulgências, que era um documento que você, mediante um pagamento, você era salvo, você ia para o céu. E tinha outras também leis dentro da igreja que, se você tivesse uma relíquia, o que é uma relíquia? Um objeto ou algo que pertenceu a um apóstolo, ou a Cristo Jesus, ou alguns daqueles que cercaram em volta de Jesus. Vou dar um exemplo. Na época de Lutero, ele critica isso, que as pessoas vendiam lasca da cruz de Cristo. Se você tivesse essa lasca da cruz de Cristo, você ia ser salvo. Só que Lutero fala, gente, se a gente juntar todas as lascas da cruz de Cristo, que se encontra por aí, nós não teremos uma cruz, mas uma floresta, porque não eram verdadeiras. Havia gente vendendo, em um vidro, leite de Maria. Pode pesquisar, era uma relíquia. Eu tenho aqui uma gota do leite de Maria, como obteve, não sei, mas tem lá uma gota do leite de Maria. Se você tem isso aqui, que tremendo. Tive a oportunidade de ir em Pádua, lá na Itália, e lá tem a igreja de Pádua, Santo Antônio de Pádua. Nesse dia que a gente foi, tinha uma relíquia lá, a língua de Santo Antônio estava exposta, e quem visse e orasse a Santo Antônio, rezasse a Santo Antônio, você ia ter essa indulgência plenária, você não ia passar por purgatório, você ia ter uma salvação sem precisar de Cristo. Parece brincadeira, mas olha o contexto. Por isso a reforma tem que trazer, somente Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, não é a relíquia, não é a igreja, não é o batismo. Batismo não salva, quem salva é Cristo Jesus. Por isso nós temos que trazer essa questão novamente. A reforma enxergou com clareza os desvios e buscou correção, retornando ao padrão apostólico. Ninguém pode usurpar o lugar exclusivo de Cristo. Só Ele conseguiu viver sem pecado. Ele morreu como inocente em nosso lugar. O santo no lugar do pecador. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Por isso, o papel do mediador é nos aproximar de Deus. O papel do mediador é aproximar as duas partes que estão em conflito. Jesus é o único capaz de reconciliar pecadores com Deus, porque Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Somente Ele pode nos representar diante de Deus. Somente Cristo Jesus. Porque Ele pagou o preço. Ele é a ponte. Ele é o pontífice. Ele é o único sacerdote que nos leva diante do Senhor. E Ele nos diz isso: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É bonito e politicamente correto dizermos: todos os caminhos levam para Deus. Mentira! Só há um caminho, porque se existir um outro caminho além de Jesus, Jesus mentiu. Só que eu não creio nisso, porque Jesus disse que Ele é a verdade, e porque Ele é a verdade, Ele pode me dar vida, porque só Ele morreu por mim. Ele é o único mediador, Ele é o único salvador. A igreja quer colocar mediadores dentro da igreja evangélica. A oração do pastor é poderosa. Tem algum objeto do pastor? Já viu? Tem lencinho do suor do pastor. O pastor passa o lencinho para você adquirir uma fortuna. Se o pastor orou e tocou em algum objeto, gente, a igreja brasileira precisa novamente de uma reforma. Voltar às Escrituras e entender que o nosso único e suficiente Salvador é Cristo Jesus. Pastor, isso eu já sei, mas reforce, compreenda, entenda. Cuidados com os vídeos que você vê pela internet.
uma heresia atrás de outra. Veja coisa boa e compartilhe comigo coisa boa. Pastor, o que você acha desse vídeo? Posso fazer? Vai fazer. Vem no gabinete que eu vou orar por você, repreender uma coisa. Só a graça de Jesus. Meu lindo, minha linda. Quem sabe entende. Jesus, querido, é o caminho, a verdade e a vida. Assim, toda tentativa de buscar outro mediador, além de Cristo, é negar a suficiência de Cristo. É negar a suficiência de Cristo. É Cristo somente. Somente Cristo. Somos salvos por Cristo Jesus e apenas por Ele. Não é Jesus e mais a relíquia. Não é Jesus e mais a indulgência. É só Jesus. Não é Jesus mais a igreja. Não, é só Jesus. Não é Jesus e mais a tradição. É só Jesus. Não é Jesus mais o sábado. É só Jesus, o único e suficiente Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a porta do céu. É o caminho para Deus. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só nele temos copiosa redenção. É Jesus e Jesus somente. Coloque o seu coração nisso e analise o seu coração, se há algum outro atalho que você está buscando. Só é Jesus e não outro. Por isso, que Jesus seja o nosso profeta, o nosso sacerdote, o nosso rei. Ele é seu profeta para ensinar-lhe, o seu sacerdote para sacrificar, interceder por você e lhe abençoar. Ele é o seu rei para governá-lo e guiá-lo. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Creia nesse Jesus que é profeta, sacerdote e rei sobre a nossa vida. O sacerdote todos os anos tinha que oferecer o sacrifício para ele, e o povo tinha que oferecer o sacrifício do seu pecado. Agora Jesus veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único sacrifício e para sempre, para que nós tenhamos livre acesso ao nosso Deus. Eu não preciso mais de nenhum outro mediador e nenhuma outra mediadora. Ele rasgou o véu, me deu livre acesso, e por isso eu posso entrar com ousadia diante do trono de Deus. Essa é a liberdade que nós temos. Jesus, o nosso Salvador, o nosso intercessor, o nosso mediador. Louvado seja Deus. Por último, queridos, há um só resgatador. O apóstolo conclui ressaltando que há um só mediador entre Deus e os homens, o qual nos resgatou, versículo 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele se deu como resgate, ele substitui. Eu ia morrer, mas eu me coloco no lugar desse refém, eu vou pagar esse resgate, toma a minha vida. E não é isso que aconteceu na cruz. Jesus na cruz, quando ele diz está consumado, ele tomou a minha morte e deu a sua vida para mim. Ele arrancou a minha maldição e derramou sobre mim a sua bênção. Ele me deu vida com um propósito. A minha vida tem um propósito: glorificar a Deus, exaltar ao Senhor, dentro da igreja e fora da igreja, porque Ele nos resgatou para uma viva e maravilhosa esperança. Sua morte foi substitutiva, pagando o preço do pecado e libertando-nos da escravidão espiritual. A obra da cruz não apenas possibilitou a salvação, mas realizou de forma eficaz em todo crente. Cristo morreu de maneira eficaz por seu povo, garantindo que nenhum daqueles que o Pai lhe deu, ele perca. Das mãos do Senhor, ninguém nos arrebata. Nós temos a certeza da salvação, porque Ele pagou o resgate. Não foi parte do resgate.
todo resgate. Por isso, eu tenho certeza de que um dia eu vou estar na glória eterna, louvando e bendizendo ao Senhor. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus, o meu resgatador. Claro, como eu falei pela manhã, na aula de escola dominical, o salvo demonstra a sua salvação, através de uma conduta santa e através das boas obras. O crente tem vida nova. O crente vive de maneira diferente. O crente estende a mão ao necessitado. O crente sabe por que ele ganha dinheiro, porque ele é abençoado, para poder abençoar outros. Deus te abençoa e vai te abençoar mais, para que você abençoe mais e mais outras pessoas. Saiba o que Deus tem colocado na sua mão. É para você usufruir, desfrutar, abençoar os seus filhos, a sua família e também abençoar outros. Porque o dinheiro não é o nosso Deus. O dinheiro é o nosso servo. E Deus nos instrui como viver para a glória dEle e para o louvor dEle. O ensino de Paulo em 1 Timóteo é um dos pilares da fé reformada. Somente Cristo é o centro da nossa fé. Há um só Deus que reina sobre todos nós. Há um só mediador, Cristo Jesus. Há um só resgate eficaz realizado na cruz. Isso nos chama a rejeitar qualquer outro caminho de salvação e a confiar inteiramente em Cristo Jesus. Portanto, afirmemos nossa fé no somente Cristo. Só Cristo é suficiente para nos salvar, sustentar e nos conduzir para a vida eterna. Creia nisso, confie nisso, nesse Deus tremendo e maravilhoso. Tá bom, pastor? O que isso tem a ver comigo? Aconteceu tanto tempo lá atrás. O que eu tenho que fazer? O que esse somente Cristo me ensina? E terminando, para essa aplicação e conclusão para a nossa vida, não saia daqui sem compreender e praticar isso. Primeiro, vivemos nessa cultura aí pluralista, onde qualquer afirmação, absoluta, as pessoas querem já nos destruir e contra. Mas a Bíblia diz que só há um caminho. Nós vamos ser radicais, sim. Salvação só em Cristo Jesus. Placa não salva igreja. Nosso único e suficiente Salvador. É exclusiva, vista, quando a gente fala que Jesus é o único caminho, é vista como algo radical. Dizer que somente Cristo salva, pode soar radical, mas não é uma invenção humana. É o próprio Cristo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Seja radical, não tenha medo, possa ser zombado, vamos ser zombados, mas não vamos abrir mão disso que é absoluto para nós. Só há um caminho, só há um mediador, só há um Salvador. Em Cristo encontramos a plenitude de todas as bênçãos. É dele que emana todas as bênçãos. E por meio dele que temos acesso ao Pai e acesso à nossa salvação. Por isso, somente Cristo. É para os dias de hoje, no meio evangélico, onde tentando desviar o foco da palavra de Deus, do alvo que é Cristo Jesus, possamos adorar esse único e verdadeiro Deus. Quem é Jesus para você, querido? Quem é Jesus para você? Meu Salvador. Ele é o meu Redentor. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é o teu Salvador? É o leão da tribo de Judá, esse que venceu. O livro abrirá. E quem é Jesus para você? Esse Jesus que venceu e vai voltar para buscar a sua igreja. Quem é esse Jesus para você? É o pão da vida, é a luz que ilumina o teu caminho. Esse é o nosso Jesus, digno de toda adoração, de exaltação. Ele é o meu sacerdote, Ele é o único meu único mediador. Ele quem me resgatou das trevas, para eu estar andando na luz. Quantas coisas poderíamos dizer desse Jesus maravilhoso. Quem é Jesus para você?
Quando nós olhamos para esse Jesus maravilhoso, isso tem que trazer para nós constrangimento. Tão grande amor, e eu um tão pecador. Mas graças a Deus, que por meio de Cristo Jesus, eu tenho perdão. Eu sou filho amado, eu sou filho querido. Jesus não me abandona, Ele está comigo em toda e qualquer circunstância. Ele faz a sua obra completa. Aquele que começou boa obra, há de completar. Eu posso tropeçar aqui, cair ali, mas Ele sempre me levanta e me ajuda, e às vezes toma no colo. Vamos. Tudo isso tem que render louvor, glória ao nosso Deus. A mesa significa isso, queridos. Essa mesa é para dizer que Ele venceu. E se Ele venceu, nós também venceremos. Isso aqui traz esperança de que um dia vou sentar à mesa com o meu Senhor. Vou vê-lo face a face. Não mais espiritualmente, mas face a face. Isso aqui deve gerar em nós quebrantamento. Senhor, eu não sou digno de tomar esse pão, de comer esse pão, de tomar esse cálice. Mas pelo sangue de Jesus, eu posso, lavado, purificado, participar, ser fortalecido, abençoado, agraciado, por esse ato que Ele nos dá e nos trouxe. Participe da ceia do Senhor, com louvor, com gratidão, com exaltação, por esse Jesus, Salvador, mediador, essa pedra angular, esse Deus presente, mas também com tremor. Tremor de saber que nós não somos dignos. E que somente por causa de Cristo Jesus eu posso estender as mãos e participar do corpo e do sangue de Cristo. Que nós possamos vivenciar isso para a glória do nosso Deus. Amém?